Ah, olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar como fazer o cálculo de notas, a nota final de uma disciplina, né? Calcular a média final de uma disciplina, por exemplo, que você está tendo, sei lá, numa faculdade ou, sei lá, na escola mesmo. E para calcular essa disciplina, por exemplo, essas notas, você pode ter, por exemplo, vários tipos de notas. Por exemplo, aqui a gente está usando provas objetivas, provas dissertativas e trabalhos, onde eu estou passando o mouse por cima. E essa seria como calcula a média final. E aí a gente, dentro de cada tipo de nota, a gente pode ter várias notas. Então a gente tem a primeira prova objetiva, a segunda prova objetiva, e cada uma com um peso diferente. E aqui eu vou ensinar como que você pode calcular essa média final, usando essa fórmula aqui, por exemplo, mas aí você pode generalizar isso para, sei lá, qualquer tipo é, de disciplina, vamos dizer assim, né? Que seja, tipo, dividido em várias partes, né? A nota final seja composta por várias partes e que tem um peso específico. E cada nota dentro de cada composição da nota final pode ter outras várias notas. Então aqui a gente tem várias notas. E anteriormente eu tinha feito isso usando programação, no caso, eu fiz usando a Notion API, mas não precisa disso. O, Alguém no vídeo que eu fiz isso comentou sobre usar roll-ups e relations e também usar as fórmulas. E realmente com isso dá pra fazer. E aí não precisa usar todo aquele programa complexo com um monte de coisas complexas e tal. Vai ficar bem simples, só com três tabelas e já atualiza automaticamente também, não precisa rodar de novo. Então assim é bem mais simples. E se não me engano, uma pessoa que me mandou esse comentário é o Watson M. Vieira, se eu não vou olhar aqui, é o Watson M. Vieira aqui. Então, um agradecimento especial para ele que me sugeriu fazer isso usando o relation roll-ups e usando fórmulas. Então aqui eu vou mostrar mais ou menos como que você pode usar. Depois eu vou na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para essa página aqui, se vocês quiserem copiar. Mas é o seguinte, vai ter três tabelas. Vocês vão precisar de três tabelas, no caso. Uma tabela principal, que é a tabela de notas. Aqui você vai colocar todas as notas que você teve. Essa tabela precisa ter necessariamente essas três colunas aqui, né? E o nome também, porque eu acho que é obrigatório também. E... Mas essa daqui do tipo é optativa, mas é um facilitador depois para escolher aqui na médias. Depois eu vou explicar melhor. Bom, na coluna de notas você coloca a nota que você tirou naquele trabalho, naquela prova. E o peso você coloca o peso de quanto que vai influenciar na nota final. Então, por exemplo, essa PO1 vai influenciar com 1 na média final de PO. Essa daqui vai influenciar com um peso 2, então vai multiplicar isso daqui por 2 e assim por diante. Aí depois para calcular a média, né, disso daqui você soma os pesos, você soma as notas e divide pela soma dos pesos. E isso daqui também para prova dissertativa e também para trabalho. Aqui na tabela de notas, isso daqui é a nossa tabela de notas, no caso, né? E aqui na tabela de médias, a gente tem que adicionar o peso de cada média. Então, por exemplo, aqui a gente tem que são duas vezes PO, então o peso do PO é 2, é 5 vezes PD e assim por diante. Então, isso daqui vai ser dependendo de como que é calculada a nota da sua disciplina. Nesse caso é duas vezes o PO, 5 vezes o PD e 3 vezes o trabalho. Então, você coloca aqui os pesos que for necessário para calcular suas notas. É, Aqui a gente faz uma relation com notas, então essa relation, deixa eu ver aqui, ela tá ligada com notas, tá? E cada tabela, cada coluninha dessas, você vai escolher todas notas relacionadas a essa média. Então aqui eu seleciono todos os POs, né? Todas as notas POs, então PO1, PO2 e PO3. Aí a média de PD a gente precisa colocar todas as notas de PD, então PD1, PD2. E aqui a média de trabalho a gente coloca todos os trabalhos. Então T1, T2, T3. Isso você tem que colocar na mão e para selecionar eu usei
Esse select aqui é só para você conseguir selecionar melhor aqui cada nota. Eu não sei se tem alguma forma de fazer isso automaticamente, mas manualmente também é bem fácil se você coloca esse select aqui e é bem facinho de fazer. O soma notas, ele é basicamente um roll-up com, deixa eu ver como se aqui como edita, é um relation, né, faz relação ao relation notas, que é esse daqui, e ele vai fazer o somatório dos pesos. O somatório dos pesos? Não, vai fazer o somatório das notas com peso, né? Aqui a gente também tem um somatório que vai multiplicar a nota pelo peso aqui. Esse daqui é importante. Esqueci de explicar. Aqui na tabela notas também tem essa coluna aqui, notas com peso, que é basicamente uma fórmula que multiplica a nota pelo peso. Então a gente tem essa coluna aqui também que é a nota com peso. Aqui na média a gente vai precisar dessa coluna aqui, soma notas, que é a soma dessa coluna aqui, e a soma pesos, que é a soma dessa coluna aqui. Então ó, fica basicamente um roll-up com somando peso e somando as notas. Aí, com isso, é só você dividir o soma notas pelo soma peso que você vai ter a média. No caso, a gente tem essa média aqui, então, por exemplo, se a gente faz 32 dividido por 6, vai ter essa média aqui. Então, a média que a gente teve na média PO é essa daqui. E aí, depois a gente também faz outra coluna que é a média com peso, que você só multiplica esse resultado da média com o peso. Porque a gente vai usar depois aqui na média final. Isso você faz pra essa soma aqui, essa média aqui. Vamos ver a fórmula na verdade. Só um segundo. Caramba, onde fica? Eu esqueci onde fica. Puta. Bom, aqui a gente faz soma notas, né? Dividido pelo soma pesos e fica assim com 5,33333. E essas colunas aqui, essa por exemplo, média com peso, só vai servir para jogar aqui. Isso aqui geralmente não serve muito para olhar. Então você pode até esconder, por exemplo. Mas no caso eu vou deixar aqui explícito só para depois vocês conseguirem fazer o mesmo nas disciplinas de vocês. E para calcular a média final, a gente faz uma relation com as médias e a gente faz a soma dessas médias, né? Você soma tudo isso daqui. Não, a gente soma todas as médias com peso, na verdade. E depois você divide pela soma dos pesos. Aí você vai ter a nota final, que é o soma médias, né? Que seria a soma de tudo isso daqui, dividido pela soma dos pesos. Então a gente tem a nota final com isso daqui. E a relation aqui de médias, você sempre seleciona tudo. Para pegar todas as colunas aqui. E aí você consegue fazer o cálculo da nota final muito fácil assim. E se você alterar as coisas aqui, esse valor vai atualizar automaticamente. Então é muito mais fácil do que aquela coisa que eu fiz com a Notion API e essas coisas. Então é isso. Se tiverem alguma dúvida sobre como fazer isso, é só deixar alguma pergunta no comentário que eu vou tentar responder. E novamente, muito obrigado ao Watson que me mandou esse comentário e que me fez refletir sobre isso. Eu não conhecia esses tipos de colunas, então conhecendo agora, eu consegui fazer desse jeito muito mais fácil, então muito obrigado. E, e é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E eu vou deixar na descrição um link para essa página aqui para vocês poderem copiar se quiserem também. Muito obrigado, até mais.